É um prazer podermos estar juntos no encerramento da nossa série sobre as reações ao Natal. Tivemos a oportunidade de analisar 3 temas até agora, esse é o 4º tema. Começamos vendo a reação de Maria, mãe de Jesus, lá no primeiro Natal, quando ela entendeu o plano que Deus tinha para ela, ela disse: eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim, segundo a sua palavra, o seu plano. Depois nós tivemos a oportunidade de ver o espírito do próprio Cristo Jesus em relação ao Natal. Ele se doou, deu de si mesmo para poder alcançar a humanidade. Tivemos a oportunidade de estudar na semana passada sobre 3 reações que tiveram lugar 2 anos ali depois do primeiro Natal, quando os magos chegam em Jerusalém. O rei Herodes rejeita Jesus. Os líderes do povo tinham muito conhecimento a respeito dele, mas não se comprometeram. E os magos finalmente tiveram uma atitude de adoração. Não apenas colocaram seu coração diante do Senhor, num processo de adoração, mas também deram presentes, reconhecendo a divindade de Cristo Jesus. O adoraram. Hoje, nós temos a oportunidade de poder estudar um pouquinho o último grupo que eu gostaria de analisar com vocês, que é o grupo dos pastores, que vamos encontrar a história deles lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. O texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas e grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José com o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por podermos ser instruídos através dela. Fale conosco de forma clara através da história dos pastores, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O grupo de pastores, ou dos pastores, que é apresentado aqui na Bíblia, era, sem sombra de dúvida, um dos grupos de pessoas mais simples que havia dentro da nação de Judá. Os pastores normalmente trabalhavam com rebanhos, não eram pessoas que tinham a possibilidade de poder frequentar uma escola regular. A maior parte deles, portanto, acabava sendo analfabeto, não sabiam nem ler nem escrever. Por quê? Porque o trabalho deles com os rebanhos era um trabalho muito intenso, era um trabalho que exigia muito. E eles tinham que estar junto com o rebanho o tempo todo. Então, não tinha essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, não, eles estavam com o rebanho o tempo inteiro. Buscavam pastagem, estamos falando de uma região semiárida, então às vezes eles tinham que estar com o rebanho em determinada região, depois iam com o rebanho para outra região e cuidavam das ovelhas enquanto elas estavam ali pastando. À noite tinham que estar preocupados com os predadores. Era um trabalho realmente muito desgastante, o trabalho dos pastores. Mais interessante é que essa mesma imagem vai ser usada por Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Essa é uma imagem típica do pastor daquele tempo, que conhecia bem os animais, é claro que sim, passava o tempo todo junto com eles. Então nós estamos falando de um povo que era visto como um povo de segunda linha,
porque eles não tinham uma preparação acadêmica, não eram pessoas que tinham um profundo conhecimento a respeito da Torá, a respeito do Antigo Testamento, não, eram pessoas simples do povo, mas pessoas que entendiam que aquele era um tempo especial. Com certeza, sabiam que aquele era o tempo do cumprimento das profecias. Havia em Israel, na época do aparecimento de Cristo Jesus, várias pessoas que buscavam, que esperavam pelo aparecimento do Senhor. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ler o texto aqui no Evangelho de Lucas mesmo. Logo na sequência, que menciona o momento em que Jesus Cristo foi ao templo, foi apresentado no templo, a partir do versículo 21, e que o texto vai mencionar que, deixa eu pegar aqui o finalzinho do texto para você poder entender uma coisa. Aqui está, o versículo 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse texto está falando aqui sobre Ana, Simeão e Ana, o contexto, né? Eles estavam no templo quando Jesus foi levado no 8º dia depois do seu nascimento para poder ser apresentado. Também eram pessoas simples. Mas o texto vai dizer que Ana saiu dali do templo e foi contar para aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. O que significa que havia um grupo de pessoas que realmente cria que aquele era o tempo do aparecimento do Senhor, que aquela era a época da manifestação do Senhor. Era gente que estava esperando por Cristo Jesus. Entre eles estavam os pastores, gente simples do povo, gente de segunda linha, como os líderes religiosos acabavam por mencionar. Mas esperavam, sabiam que aquele era o tempo, que aquele era um tempo especial. Acompanhavam o desdobramento das profecias de Daniel. Daniel havia mencionado de forma clara que 70 semanas haviam sido destinadas para o povo de Israel, separados do período de tempo maior de 2.300 dias, anos. Eles sabiam que naqueles 490 anos, desde o momento em que Jerusalém tinha sido dado ordem para a reconstrução de Jerusalém, que representava essas 70 semanas de Daniel, que aquele seria o tempo de graça que Deus daria para a nação. E no meio da semana, o sacrifício seria cortado, o Messias, o ungido, seria tirado deles. Então eles sabiam que aquele era o tempo do aparecimento do Senhor. Sabiam que aquela era a época que o Messias deveria se manifestar. Apesar de provavelmente serem, se não analfabetos, pelo menos semi-analfabetos, mas eles sabiam do que estava para poder acontecer. Oravam por isso. A descrição que Ellen White vai fazer desses homens é de homens tementes a Deus, piedosos, gente simples, gente humilde. Eu olho para esse texto e eu não tenho como deixar de pensar no meu pai quando eu penso nesse texto. Meu pai era um homem simples, com um português realmente complicado, quando você parava para poder escutá-lo, com a conjugação que ele fazia dos verbos, a maneira como construía as frases, com palavras completamente erradas, equivocadas. Você conversasse com ele, apesar dele ser um indivíduo bom de conversa, você perceberia nitidamente que ele não tinha uma preparação formal acadêmica. Ele mal tinha aprendido a ler quando saiu da escola, quando ele aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele tinha um conhecimento tão pequeno que a minha mãe precisou ajudá-lo a juntar as palavras para que ele pudesse ler a Bíblia. Ele mesmo dizia: eu aprendi de verdade a ler e a escrever por causa da Bíblia. Foi por causa disso. A Bíblia dele é uma Bíblia que ele anotava ela toda, escrevia de um lado e do outro, toda ela. Ele pegava a Bíblia para poder dar um estudo bíblico e você percebia que ele tinha um conhecimento tremendo da palavra de Deus. Ele era muito, muito ruim para poder ler. Então, o que ele fazia? Ele decorava os textos do Espírito de Profecia. E ele simplesmente ele declamava os textos, palavra por palavra. Me lembro da frase que ele dizia: no livro tal, na página tal, no parágrafo tal, diz assim, abre aspas, e começava. Fecha aspas, ponto final, fecha aspas. Estava ele ali citando os textos. Apesar de ser um homem simples do povo. Teve a oportunidade de plantar pelo menos 13 igrejas. O que eu olho para esse texto e percebo é gente simples do povo, e gente que não tem uma preparação formal, mas gente que está cheia do Espírito Santo do Senhor.
gente que movida pelo Espírito de Deus e entendendo o tempo em que estão vivendo, se colocaram à disposição de Deus. E estavam orando para que o tempo da restauração do povo de Deus acontecesse. Deus tinha os seus fiéis. O seu remanescente estava lá em Jerusalém. Simeão, Ana, esses pastores. E eles deram a conhecer a todos. O que as pessoas fizeram com a informação que receberam, aí é outro caso. A gente viu na semana passada que Herodes rejeitou, que os líderes do povo continham muito conhecimento, mas não moveram um pé para poder ir na direção de Jerusalém. Mas esses caras, no meio de uma noite escura, estavam provavelmente em volta do fogo, enquanto falavam a respeito da breve chegada do Messias, ansiando por esse momento, com o coração ardendo por causa disso. Quando eles veem uma estrela que está chamando a atenção porque o seu brilho é mais intenso. E a estrela começa a se aproximar deles. Imagina essa cena. Eles percebem que não é uma estrela. É um grupo de anjos. E eles escutam os anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz aos homens, a quem Deus quer bem. Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. E esses anjos estão cantando quando um deles se apresenta diante deles, ilumina aquela noite escura. E ele olha para eles e diz: eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. E o sinal de que é ele mesmo é que vocês vão encontrá-lo numa manjedoura, num coxo, aonde é colocada a comida para os animais. E ele vai estar enrolado em panos. Sabe o que mais me chama a atenção? É que quando eles recebem essa mensagem da parte de Deus, não sei se você tem noção disso, já fazia mais de 400 anos, desde a última vez que o Senhor Deus tinha enviado uma mensagem diretamente à humanidade. E Deus tinha enviado o profeta Malaquias, que foi o último a profetizar. 400 anos de silêncio da parte de Deus. É bem verdade que quando você olha para o texto de Lucas, Lucas vai deixar claro que houve pelo menos 2 momentos em que, através do anjo Gabriel, que pessoas específicas receberam uma mensagem da parte de Deus. Estamos falando do Zacarias, num primeiro momento, 6 meses depois, o mesmo anjo vai aparecer a Maria, lá em Belém, ou lá em Nazaré ainda. Mas para falar com todo mundo, ele tinha aparecido também ao José em sonho. Mas assim, para poder falar com um grupo de pessoas, anjos de Deus vindo para poder falar, há mais de 400 anos que isso não tinha lugar naquele país. O tempo do silêncio de Deus. Mas agora, o silêncio é rompido com o canto dos anjos. Os anjos estavam cantando e celebrando e dizendo: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Era um momento tremendo. Aqueles pastores de olhos arregalados, de boca aberta, olhando para aquela cena, maravilhados com aquela visão. Os anjos desaparecem no meio da noite, a escuridão está diante deles. A atitude deles me chama a atenção. Eles deixam os rebanhos. O rebanho deles era o ganha-pão deles. Você está imaginando isso? Você não deixaria um rebanho sozinho se você tivesse que ganhar a vida como pastor de ovelhas? Você não deixaria um rebanho sozinho no meio da noite? Porque é à noite que os piores predadores atacam. Mas eles com certeza mantiveram um rebanho seguro e foram embora no meio da noite para Belém. Gente, sem saber para onde estavam indo. E encontraram o menino, Jesus, deitado na manjedoura. Encontraram José e Maria. E eles adoraram ao Senhor. A atitude desses homens me enche de alegria, me enche de entusiasmo. Eles não esperaram para que algo grandioso tivesse lugar, para que o dia amanhecesse, para eles poderem procurar Jesus. Na mesma hora, eles foram procurar o Senhor. A reação desse grupo de pastores é uma reação que merece ser aqui destacada. É a reação de pessoas que entenderam o que Deus espera deles. Entenderam o que Deus queria deles. E no momento em que entenderam, não esperaram
que o dia amanhecesse. Na mesma hora, eles foram na direção do Senhor. Na mesma hora. Sabe, meus amigos, o que mais me chama a atenção é que essa mesma cena, descrita por Lucas no capítulo 2, é uma cena que tem o seu paralelo com o momento em que Cristo Jesus estará retornando em poder e glória. Anjos, de novo, estarão junto com Cristo Jesus. Também estarão cantando e tocando suas trombetas. Estarão glorificando o nome do Senhor. Cristo Jesus estará vindo com eles. Mas nesse dia, as pessoas não serão chamadas para poderem ir até Belém da Judéia, para poderem se encontrar com um menino enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Não. Esse será um momento para que aqueles que ouviram o chamado do Senhor Jesus e que seguiram junto com ele, no meio da noite, no meio dos desafios, colocando em xeque, às vezes, a sua própria segurança, mas indo na direção proposta por Deus, seguindo pela fé, às vezes, enfrentando obstáculos, enfrentando desafios, mesmo diante de um mundo complexo, de um mundo que tem se demonstrado até cético em relação àquilo que é a mensagem do Evangelho, mas tem compartilhado o Evangelho com as pessoas. Jesus vem para poder buscar esses que se doaram, esses que colocaram como prioridade encontrar a Cristo Jesus, e não apenas isso, porque eles encontraram Jesus e saíram ainda no meio da noite para poder contar para todos aqueles que eles podiam. O Messias chegou, nós o vimos, os anjos nos contaram, e as pessoas se maravilhavam com o testemunho deles. Amigos, antes do retorno de Cristo Jesus, a Bíblia vai mostrar para a gente que um anjo poderoso virá, e o seu brilho, a sua glória vai inundar toda a terra. Esse anjo representa aquilo que nós chamamos na teologia de o alto clamor. O Espírito de Deus virá na chuva serôdia para capacitar aqueles que têm ansiado pelo retorno de Cristo Jesus, para dar condições para que essas pessoas vão por todos os lugares e preguem com um destemor sem fim, para que as pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, para que as pessoas ouçam aquilo que é o chamado de Cristo e também se entreguem a Ele. É um 10ª hora. Os momentos que antecedem ao retorno de Jesus. Esse é o momento que é descrito, por exemplo, na parábola das 10 virgens, quando o texto diz, e à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Esse é o alto clamor. Esse é o momento quando o povo de Deus, revestido pelo poder do Espírito do Senhor, se levantará para poder clamar, para poder dar o último aviso de advertência ao planeta. Mas sabe quem serão aqueles que vão receber do Espírito Santo do Senhor? Aqueles que estavam ansiando pelo retorno de Cristo. Hoje em dia, o que eu tenho percebido é que muita gente fala sobre a volta de Jesus. Tem um monte de gente por aí que canta sobre a vinda de Jesus, que enche a boca para poder cantar Maranata, o Senhor logo vem. Ah, que coisa linda! Que se emocionam, levantam as mãos para o céu enquanto cantam, servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Mas que vivem como quem não está esperando Jesus voltar nesse tempo e nessa geração. Quando você olha para a história dos pastores, você encontra uma geração inteira que sabia, porque o Mateus vai contar para a gente que o Sinédrio disse exatamente onde Jesus ia nascer. Conheciam as profecias, mas que não estavam dispostos a ser os instrumentos usados por Deus, tanto para adoração como também para poder contar para os outros. Esses pastores, sem conhecimento teórico, sem conhecimento acadêmico, mas eles tinham uma paixão no coração. Eles queriam ver o Messias. Por isso foram os instrumentos usados por Deus para anunciar a chegada dele. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito que esse ano 2022 seja o ano em que o Espírito de Deus descerá com todo o poder e autoridade sobre a nossa congregação, sobre a nossa igreja. Que esse seja o ano que o Espírito de Deus vai tomar posse do seu povo e fazer com que cada membro da igreja de Santo Amaro se levante, imbuído pelo poder do Espírito Santo, contando a todos do jeito que os pastores contaram naquela noite.
nasceu na cidade de Davi. O Salvador, que é Cristo Senhor, nós ouvimos. É a hora da gente se levantar e dizer, amigos, olhem à sua volta. Os sinais que estão tendo lugar. A gente ouve falar sobre uma pandemia, um vírus que colocou o mundo todo de cócoras. Agora a gente está achando que esse vírus passou. E os meios de comunicação estão mencionando agora uma cepa nova desse vírus que está colocando o mundo de novo amedrontado, esperando agora que talvez uma quarta onda venha. E a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, até quando a gente vai viver isso? Eu acho que a pergunta certa não é até quando que a gente vai viver isso, é até quando a gente vai ficar calado diante daquilo que está acontecendo. As pedras estão clamando à nossa volta que Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo à nossa volta. E a gente está tão preocupado com tanta coisa, menos com aquilo que mais interessa. Daqui a pouco a gente vai ouvir os anjos cantando. Daqui a pouco ouviremos o som da trombeta. Nessa altura, já não vai dar mais tempo para poder se preparar. Ou você se prepara hoje, ou você abre seu coração hoje para que o Espírito de Deus tome posse de você e te use de forma poderosa. Ou então você vai ser deixado para trás. Eu gostaria hoje de poder orar a Deus e dizer a Ele, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito tome posse da minha vida, que o Teu Espírito tome posse do meu coração, que a paixão, aquela velha paixão por Cristo Jesus, pelo aparecimento dEle nas nuvens dos céus, que ela encha de novo a minha mente, meu coração, que os meus lábios falem a respeito disso. Eu quero viver isso. Talvez hoje estou falando para alguém que a fé está esmorecida, está meio morninha ou está fria. É a hora de reviver a primitiva fé. É a hora de gastarmos tempo orando, buscando a Deus o poder do Espírito Santo, para que cada pessoa de Santo Amaro em 2022 saiba que esse é o tempo em que Cristo Jesus aparecerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Eu quero viver isso. E você? Vamos orar pedindo a Deus para que essa seja a nossa realidade? Muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que vivemos o tempo do aparecimento de Jesus. Haviam profecias tão claras quanto as que nós temos hoje sobre a segunda vinda de Cristo. No tempo da primeira vinda, haviam profecias claras sobre a época do aparecimento de Jesus. Poucas pessoas estavam atentas em relação a elas. E por isso a grande maioria foi apanhada de surpresa. Nós não queremos ser apanhados de surpresa. Portanto, nos ajude a podermos estar atentos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.